Olá, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade de português da última aula. A atividade é sobre esse texto aqui, Irritator, um carnívoro, ou Irritator, se você quiser ler no português, claro, você pode ler Irritator, um carnívoro, certo? A atividade é sobre esse texto. Eu não irei fazer a leitura do texto para não deixar esse vídeo muito longo, até porque vocês já fizeram essa leitura no momento que estavam fazendo a atividade, ok? Primeira questão. O título do texto afirma que o Irritator é um carnívoro. Sublinhe no texto o trecho que comprova essa informação. Então, essa resposta aqui você vai sublinhar lá no texto. Você não tinha que escrever nada aqui. Vamos voltar lá no texto. A resposta está no segundo parágrafo, onde diz assim: viveu há cerca de 110 milhões de anos. Tinha 8 metros de comprimento e 3 metros de altura. Acredita-se que seu prato predileto era peixe. Então, se ele comia peixe, ele era um carnívoro. Então, esse é o trecho que comprova que ele era um carnívoro. Então, você vai sublinhar esse trecho. Acredita-se que seu prato predileto era peixe. Questão 2. Quais eram as principais características do Spinosaurideus? Crânio alongado e fino e dentes não serrilhados. Essas são as principais características desse dinossauro, certo? Essa resposta está no primeiro parágrafo, onde diz assim: o Irritator challengeri, eu vou ler assim, certo? Vou ler bem em português. Challengeri pertencia à família dos Spinosaurideus, que reunia os bichos que possuíam um crânio alongado e fino e os dentes não serrilhados como os dos crocodilos. Então, as principais características são o crânio alongado e fino e os dentes não serrilhados. 3. Assinale a alternativa que apresenta quem descobriu o Irritator challengeri. Os paleontólogos, o professor Challenger, pessoas que comercializavam fósseis. Quem foi que descobriu? Terceira opção, né? Pessoas que comercializavam fósseis. Essa informação a gente pode encontrar lá no texto. Vamos ver onde é que está no texto? No terceiro parágrafo do texto aparece o seguinte: um único fóssil desse dino, um crânio de cerca de 80 centímetros, foi descoberto até hoje. Foi achado em 1996 na Chapada do Araripe, Ceará, por pessoas que comercializam fósseis, mesmo sendo proibido. Então você vai colocar isso, pessoas que comercializavam fósseis. Aliás, você vai marcar essa opção, né? Pessoas que comercializavam fósseis. 4. O que essas pessoas fizeram com o fóssil quando o descobriram? Elas completaram seu crânio com material falso para poder vendê-lo por um preço mais alto. Elas completaram seu crânio com material falso para poder vendê-lo por um preço mais alto. 5. Em sua opinião, por que as pessoas comercializavam fósseis mesmo sendo uma atividade proibida? Aqui uma resposta pessoal, mas a gente pode deduzir que é pela questão do lucro, né? Pela questão do valor financeiro. Mas isso é muito prejudicial para a ciência, certo? Porque se perde, você danifica um fóssil. E como a gente já falou antes, os fósseis são muito importantes para que nós possamos conhecer a história do nosso planeta, a história da vida no nosso planeta. Então, danificar esses fósseis prejudica bastante a ciência. 6. Com base no verbete de enciclopédia lido, assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse gênero. O texto que você leu sobre o dinossauro, o Irritator, é um verbete de enciclopédia. Essa palavra é difícil de falar. Qual é a função desse gênero? É fornecer ao leitor informações sobre um determinado assunto, narrar um conto de fadas ou noticiar um fato ocorrido recentemente. A primeira opção é a correta. O verbete de enciclopédia ele serve para fornecer ao leitor informações sobre um determinado assunto, ou seja, para oferecer definição, informação. Ele não narra um conto de fadas, não há nada de conto de fadas, não há nada imaginário, e ele não é uma notícia, então ele não pode noticiar um fato ocorrido recentemente. Ele vai apresentar informações sobre um determinado assunto. No caso desse que nós lemos, ele apresentou informações sobre esse dinossauro, certo? Então é para isso que serve o verbete. A nossa correção termina aqui, ok? Agora eu gostaria que vocês, além de mandarem as fotos das atividades, me mandem também foto da correção. Então eu vou ficar esperando as fotos desta correção, ok? Tenham um bom dia e até a próxima.